Olá, muito boa noite, 21h01 desta quinta-feira, hoje dia 15 de outubro de 2020, dia do professor, vamos conversar bastante sobre isso. Estamos ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros DSI TV, CDN TV. Grande abraço ao meu amigo Marco Ferrari. O Marco mandou, inclusive, o Marco de Ferrari mandou, inclusive, um belo material, assim, num convite para aniversário de alguns anos atrás. Depois eu vou mostrar para o meu querido Dudu News, que está aqui na bancada com a gente. Abraço, Marco de Ferrari e o pessoal da DSI TV. Estamos ao vivo também, Wilson Pacheco, através das nossas redes, YouTube, Facebook, Instagram e horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Wilson Pacheco, pega, será lá no interior de Minas Gerais, a Vale TV, hein? Pega. Governador Valadares. Pega, será lá em Capão da Canoa, doutor Zambrano? Pega muito bem. Capão da Canoa, pioneira da NET. Ô, Dudu, pega a nossa Vale TV lá na Disneylândia? Olha, eu assisti a Vale TV em Orlando. Começo deste ano ainda, né? A TV pega qualquer lugar que você acompanhe a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos, do nosso site, dos nossos parceiros e das nossas redes sociais. Uma noite maravilhosa com essa bancada gostosa, Wilson Pacheco, desta quinta-feira. O gostoso fica por conta também de vários elementos gastronômicos que nos espera logo depois. Dudu vai pagar janta para todos nós hoje. Oba! Então, valeu. Muito boa noite, Sir Wilson Pacheco. Saudade de ti, Wilson. Eu também, muita. Você sabe que eu gosto da tua companhia e eu gosto de participar do programa. E o meu boa noite a você que nos assiste, por qualquer meio que seja possível assistir. Hoje em dia são vários, né? Boa noite ao pessoal da bancada. E eu queria começar, o que eu vou falar agora no início, também vou falar no final do programa, para tentar aquelas pessoas que nos assistem a gravar alguma coisa nesse sentido, né? Nós agora estamos, acho que exatamente há 30 dias das eleições, né? Então, por favor, você que é eleitor, e é muito importante que todos votem, né? Independente de pandemia, de vírus chinês, seja lá o que for, o diabo, nós temos que votar, mas é importante que você não seja um eleitor daltônico. Vermelho é vermelho, verde e amarelo é verde e amarelo, branco é branco, azul é azul. Então não seja um eleitor daltônico. Vermelho é vermelho, as outras cores são as outras cores. Tá bem. Eduardo Schmitz, Dudu News, boa noite. Boa noite, Rodrigo Stefan. Tu tá aqui te preparando. É verdade, tu faz um monte de coisa, faz careta antes de entrar na Faço, área. gente. Né? Se morde todo. Né, pra molhar aqui o lábio, pra não travar. Molhar as palavras. Isso. Tá pra bem. ter ainda mais calma, porque os dias estão muito estressantes. Maquiagem também? Maquiagem? Aquele pólenzinho, sabe, que bota. Pode giz? Pode dizer isso. Pode arroz? Os dois senhores aqui, o Leandro e o Wilson Pacheco, eles são pessoas especialistas, né, nas suas áreas, né? E eu acho que na área deles, né, nas áreas deles, independente de alguma coisa, eles foram formados e formados por professores. Então, para eles estarem aqui hoje nessa posição, para o Rodrigão estar aqui nessa posição, por eu estar aqui, ainda muito jovem, na posição que eu estou, todos nós fomos ensinados por professores. Estou escrevendo aqui, terminando de escrever, já terminei, uma coluna para os professores, um artigo de opinião para os professores. E se eu estou escrevendo esse artigo de opinião para os professores, é porque alguém, há alguns 10 anos atrás, me ensinou a escrever. Algum dos objetos das parábolas que resumem a missão de ser professor. Então, Rodrigão... Mas Dudu, te ensinaram e tu aprendeu, no caso. Claro.
Tem professor que Mas- ensina, que é bom professor, os alunos não aprendem. Tem aluno que não Com aprende. certeza. Mas, se não fosse eles, pode ter certeza, eu não saberia nem 1% do que eu sei. Ainda já, né? Porque creio que a gente tem que saber, vai aprendendo e sabendo muito mais ao longo da vida. Então, eu acho que essa definição de professor ainda é muito pequena para o que eu disse aqui. Mas o sentido de aprendizagem, o sentido de aprender com a vida, parte muito desta profissão, deste setor, dessas pessoas maravilhosas. E aí, Rodrigão, sabe, eu fiz uma analogia. A definição do dicionário é muito simples, é uma definição muito técnica. Mestre, pessoa que faz outra aprender. Para mim, na próxima edição do Dicionário Aurélio, a definição devia ser diferente. Um coração de exemplo, um corpo de superação e uma eternidade de muita luta e de muita batalha. Para mim, essa é uma pequena ainda definição. Esse é o ponto final, dos Dudu. Terminou o programa Não, agora. acabou. Acabou o programa. Muito bom, Acabou. boa noite, Vamos pra estamos casa. indo. pra A janta casa. que Eu o já Dudu tô vai quase nos aos prantos proporcionar aqui. agora. Vamos pra casa, Dudu. Tô chegando aos prantos aqui. Eu já Que mereço a tua emoção. janta agora, depois dessa. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Doutor Leandro Zambrano, muito boa noite. O Dudu pontuou muito bem Muito. que eu não seria um advogado se não tivesse vários professores lá. Mas Dudu, muito e muito e muito antes disso, eu não estaria aqui se não fosse uma professora que engravidou do meu pai. Então eu homenageio a minha mãe, Que é professor. professora aposentada do Estado, Mafalda Zambrano, e através dela todos os professores. Então eu saí de dentro de uma professora. Eu morei criado num lar de professora. E com convivência de outras professoras, amigas óbvias da minha mãe, de convivência, de magistério, que se reúnem até hoje. Eu tive a oportunidade de lecionar, inclusive aqui em Novo Hamburgo, algumas vezes a convite, outras vezes cursos preparatórios para exame da OAB, para cursos de RH. É sensacional a sensação de poder ensinar. Acho que esse é o ópio que move um professor. Esse sentimento de ajudar através do ensino. Aquele velho provérbio de ensine a pescar, que a gente faz tanto uso dele ao invés de dar o peixe, aquele é a função do mestre, que é o que tu disse. Né? E bem o disseste, é a função do mestre transmitir. E no que ele transmite, ele passa um pouco de si, porque a gente nunca consegue passar nada adiante que a gente não tenha. É impossível tu transmitir a alguém algo que não esteja em ti. Então essa luta do professor que faz ele enfrentar uma série de adversidades, porque é uma profissão que assusta quem quer ter poder de uma forma, digamos, pouco intelectual. O professor é o inimigo porque ele acaba com o burro. E assim eu saúdo as tuas palavras, digo muito mais que uma coluna, escreva um corpo inteiro aos professores. Será escrito. Wilson Pacheco, teu desafio é fazer melhor agora, só isso. Te vira. Não, eu estou tranquilo porque não vai ser imbatível, não posso fazer melhor. Mas eu queria, pegando no gancho que o Leandro também falou, duas coisas, né? Antes de homenagear aos professores, a minha homenagem inicial é ao meu pai e à minha mãe, que eles, na época, tinham somente o curso primário, mas eles tiveram a consciência da importância dos estudos. Então, eles fizeram com que eu e meus irmãos estudássemos, forçavam, às vezes, em alguns momentos, né? Principalmente o meu irmão mais velho, ele era meio arredio a estudos. Então, eles, inicialmente, e em seguida, tem um professor, eu nunca vou esquecer dele, bom, tem a dona Terezinha, que foi minha professora no curso primário, né? Minha também. Essa eu... Não é a mesma, imagina, Não é a mas mesma, também é uma Terezinha. Mas essa não vale porque eu era apaixonado por ela. Então é outra história, né? Aí tem um outro isso dá lado. outro programa daí, né? Mas aí tem o professor Murilo Mantovani. Ele foi meu professor de biologia no curso científico. E ele é um cara que, literalmente, existe um Wilson Pacheco pré-Murilo Mantovani e um pós. Ele é o cara que é o professor que pegou minha cabeça, abriu, pegou meu cérebro, mexeu todo lá,
colocou nos lugares certos, fechou, e aí a minha visão sobre muitas coisas na vida mudou radicalmente. Então eu sou muito grato à influência que esse professor teve na minha vida. Quando essa visão da vida mudou, as cores também mudaram? Aquele papo do vermelho? Não, elas vieram mudar mais tarde, porque ele virou tudo, e aí eu comecei a seguir uma trilha de estudos e conhecimento, e aos poucos eu fui perdendo o daltonismo. Isso tudo é medo de enfrentar o Internacional de Porto Alegre? Não. Aliás, os dois se deram bem ontem, né? Os dois, né? Mas o Inter é melhor. Incrivelmente, Wilson Pacheco. Incrivelmente. É muito raro os Quer dizer, dois. o Grêmio jogou uma partida de futebol, 3-1, tudo certo. A gente jogou partida de polo aquático, sei lá, basquete. Né, Dudu Nilson? Tu tava lá assistindo, né? Tu gosta de encher meu saco, né? Não. Eu não Aqui, posso ó. conversar com o Alisson, que tá lá na mesa, então estamos aqui. Ao contrário o dos Dr. paulistas Zambrano. que não conseguem manter seus técnicos, estamos mantendo os nossos. Que loucura, né? Não, que coisa é verdade. boa, né? Não, isso tem que ser saudado e Coisa reverenciado até. No Que é Brasil, muito difícil. no É Brasil, raridade. É raridade. Muito difícil. É raridade. Na nossa audiência está a nossa querida Jordana Eudes, dizendo que está na audiência. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Tava com saudade de assistir o Vale News. Dudu mandou bem pra caramba nessas últimas 2 Então, semanas. deixa eu só fazer um Belíssimas esclarecimento. entrevistas. Posso fazer um rápido esclarecimento? Pode, claro. Eu acabei de ser questionado aqui por uma leitora, a leitora Daniele, sobre a minha sabatina com a candidata, atual prefeita e candidata então à reeleição, Fátima Daut, do PSDB. Bom, um rápido esclarecimento. Foram oportunizadas 4 datas para a candidata. Segunda passada, esta terça-feira, quarta e hoje. Nenhuma das candidatas, nenhuma das agendas, né, nenhum dos dias, houve um encontro com a agenda da candidata. Por isso, nesse momento, eu gostaria aqui de pedir desculpas ao público, porque era uma entrevista muito aguardada, mas, como muitos diriam, e como muitos professores me disseram, oportunidades não faltarão. O candidato tá te dando curva, Dudu? Hã? Não. Não. Não, na verdade, eu Tá acompanhei, complicado, né? Acompanhei de perto os Jeito, convites. tá evitando. Mas é campanha compacta agora, é muito Não, diferente. O Dudu, Já estamos no exatamente, último mês de campanha. exatamente. O Dudu convidou todos os candidatos, né, Dudu? Inclusive o João Carolhato, que ainda não teve essa candidatura homologada, né? Ainda não aparece essa candidatura, então foi conversado sobre isso também, se poderia vir ou não. Veio a Estação Hamburgo, não teria como participar da sabatina, porque até agora não existe uma candidatura, né, João? Oficializado. Está aqui na nossa audiência o João mandando um abraço. Abraço, João, explicando para o nosso telespectador. O Evandro Pedroso foi convidado e não veio, não compareceu. No Nem dia respondeu as mensagens. Isso, Deixar bem mas claro. foi convidado, né? Já está confirmado na semana que vem, né, nas entrevistas com o Martin Beren. Não esteve também hoje gravando na Vale TV com o Stephen Sander, o que vai acontecer na outra semana, que virá ao ar na próxima semana. A agenda é realmente muito intensa e surgiram algumas datas que a Vale TV não pôde atender, né, Dudu? Na semana que vem, por exemplo, nós já temos o compromisso com o Martin Beren, que ocupará o espaço da Estação Hamburgo ao longo da semana inteira. Assim que nós tivemos o Dudu ocupando o Vale News por 2 semanas, na semana que vem o Martin Beren ocupará de segunda a sábado 6 candidatos que se mostraram presentes, que têm vontade de falar sobre seus projetos, sobre seus planos. Então a gente lamenta porque... Mas por outro lado, né, a gente falava, eu e o Dudu, foi a pessoa que mais entrevistou a prefeita nesses últimos 3 anos e 10 meses, né, Dudu? Na pandemia... Foram 7 entrevistas. Exatamente. A cota tá alta. Então não é um desprestígio nem ao Dudu, não é a Vale TV, de maneira nenhuma, nós sentimos isso. Foi tá? um É grande questão de desencontro agenda. nas Questão Não, de gente, agenda, é muito... questão de agenda. Imagina, Muito né? vocês pensam, né? Nós estamos a 1 mês da eleição. Mas é importante que eu sei que o Dudu está sendo cobrado por vários telespectadores. Não vai ouvir a minha prefeita, ou Mas eu quero saber O que a gente mais quer é ouvir todo mundo aqui. Vamos ter oportunidades. Mas é como infelizmente, o não Leandro pelo Dudu, em ressaltou outros isso. espaços, É né? uma campanha comprimida. Nossa, então é gente. complicado. Eu posso fazer um Nossa. parênteses sobre a campanha muito interessante que eu ouvi de estudiosos hoje? Eu não sei se o mote, o tema do programa vai ser assim tão eleitoral, Vamos falar muito. mas né? eu acho interessante pontuar isso, porque ele tem tudo a ver com a brincadeira que a gente está fazendo aqui de agendas. E eu ouvi, ao acaso, hoje na rádio, indo a Porto Alegre de tarde, estudiosos, que a campanha antiga era 90 dias.
que a gente estava acostumado. O primeiro mês era meio na obrigação. Ia movimentando, tem que ir. O segundo Quem tinha mais mês, dinheiro já começava mais o forte. segundo né? mês era na inércia daquilo, já está no embalo, vai. Quando se entrava nos últimos 30 dias, tinha que dar um impacto de aquele gás, o sprint final para chegar bem no dia da urna. O erro de análise que eles fizeram para essa campanha foi de dividir de 3 períodos iguais, tais quais se fazia antes. Um mês, e transpor para 15 dias, 15 dias, 15 dias, e isto não funciona. A diferença é a pré-campanha, né, doutor? Porque precisa para o sprint final este um mês inteiro. verdade. Então, os Concordo primeiros 15 dias são representativos aos 2 primeiros meses das campanhas antigas. Só que se está chegando num ritmo em que assusta olhar para frente, já está chegando, mas com aquela velocidade de o primeiro mês da campanha antiga. E qual é que era a solução para isso? É que se tenha um impacto nas campanhas neste momento para acelerá-las, artificialmente. Inclusive dizer, olha, a gente tem uma campanha, a gente tem uma pesquisa onde a gente está perdendo. Vamos falar sobre E pesquisa coisas em seguidinha. Deixa eu ler aqui, eu tô num tema hoje, são 2 temas que Movimentar movimentaram a a tropa. política local em Novo Hamburgo hoje. Essa pesquisa que a prefeita Fátima, que é a sua coligação, Para não ser publicou publicada. no jornal, né? E em São Leopoldo, a negativa do registro da candidatura do prefeito Ari Vanazzi. Não poderá ser candidato à reeleição? Poderá? O doutor Zambrano vai explicar para nós como funciona isso aqui. Na nossa audiência, doutor Zambrano, que bancada de luxo. Nosso amigo Bado Jacob, Olha só. direto de São Léo. Vamos para São Léo em seguidinha falar sobre isso. Aqui na nossa audiência, aqui, Gerson Borba, Opa, Chico. qualificadíssima essa audiência também, né? O pessoal tá ligado aqui, Raul O Everton Feudo. Cury, olha só, até o Everton Cury apareceu assim, saudades do Everton, convidei hoje para estar conosco na bancada. Dudu é um espetáculo. Grande abraço aos demais membros da bancada, em especial o homem das cuecas ao vento. O pessoal não te larga, Wilson. Hoje eu estava preocupado, porque ventou muito na hora do almoço e as cuecas estavam no varal. Eu fiquei com medo de chegar agora à noite em casa Mas não tirou elas de lá, né? Deixou. Não, estavam molhadas, né? Tinham que secar. O Everton, o Wilson segue causando durante a sua vizinhança. E continuo impressionado com a fixação galinácea que ele tem. É impressionante as fotos de galinha. Eu nem sabia que existe tanta galinha assim no mundo. Ele tem uns 18 mil tipos diferentes de galinha, Eu mais não ou sei, menos, mas eu ele acho. se puxa. O Everton Cury devia abrir um Facebook uma página só de Não, galinhas. e o gosto Seria musical dele top trends. e o gosto musical dele pela Qualificadíssimo. música tradicionalista. Acabei de receber um vídeo Nossa dele lindo. senhora, é impressionante. Lindo, parabéns. Eu agradeci a ele o carinho, porque é um vídeo lindo de 3 excelentes musicistas. Nossa, uma apresentação assim arrepiante. O Everton ainda diz, Leandro Zambrano, metrosexual. 1,80 m isso, sexual. Não te ofende essa peixe? Não. Tu te reconhece, né? nós conheço. Tem problema nenhum. O cara das cueca e o cara do metrosexual. Estamos muito sexuados nesse Opa, programa, mano. Dudu. Vamos mudar. É 21 horas agora, 21 horas e 19 minutos. Calma, pessoal. Precisamos chegar ao final desse programa bem, todos nós. Aline Lorscheid na audiência. Beijo, Aline. Essa bancada está com sentimentos profundos e verdadeiros. Vivos amigos, professores. E mandando um grande abraço à bancada. Jairo Cuba, na audiência dos amigos. Grande programa. O Jairo, que aliás, vem furando. O Jairo Cuba é impressionante. Parabéns pelo baita trabalho, É porque Jairão. ele é um queridão. Ele tem essa vantagem. Não, todo mundo dá as quentes pra ele, né? É um Ele queridão. Sem Uma falar que pessoa nós já tínhamos sensacional. esquecido do Cavani e no programa dele lá com o presidente Romildo, ele botou o mundo em polvorosa de novo, né? Foi entendeu? O presidente com aquele sorrisinho assim. Não, Romildo, não faz isso. Jairo, parabéns, Jairão. Estamos muito orgulhosos desse teu trabalho aqui. E de volta às gravações do Conversa de Pedro São Léo, né, Jairo? O Everton está dizendo ali, Lorscheider é um espetáculo de inteligência, me coloco como um súdito. E aí a Aline diz,
Saudades do nosso grupo, todos amam o Everton. O grupo que ele criou, né, Aline? Pra ser amado. E saiu do grupo. Vazou. Como assim? Ele criou um grupo pra ser idolatrado. Deixou lá eu e o Bado falando mal dele do grupo, vazou. Tá louco, olha, tem umas coisas que eu entendo. Fábio Pons na audiência, boa noite, grande bancada, abraços. O Everton tá dizendo, Rodrigo Sefa esculhambou o grupo. Eu e o Bado esculhambamos o grupo. Foi uma noite que ninguém estava muito bem, né, o Everton. Ali diz que nós temos que retomar. Não, Aline. E o Everton diz, o Rodrigão é muito perigoso. Everton. O Igor Mesquita na audiência, dando um abraço a todos. Valeu, Fábio Igor. Lima, grande Fabinho. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meu querido. Que bom ter a tua audiência. O Bado é outro perigoso, viu, Zambrano? Mas ele é perigoso só na teoria. Viu? O William Neumann. Grande Fu, boa noite, abraço a todos. Pô, Fu, não vamos ter feira esse ano, tem a reparação num modelo diferente, né? Estamos aí no aguardo da expectativa da Feira Loucura para Sapatos. Fu que trabalha no setor comercial, né? Trabalha as feiras da FENAC através da sua empresa, do Rufato. Abraço para o Luciano Rufato também. O Everton Cury está dando risada, kkk do Cavani. Eu não sei, nunca falaram tanto do meu time, Zambrano. O mundo inteiro falou do meu time. Eu acho que eu tenho certeza, se eu achasse eu não falaria. O presidente do Grêmio é um estrategista de primeira linha de desvio de foco, de atenção. Se não tivesse Cavani, o Renato tinha caído. O que ele segurou de barra, o que ele fez a torcida se aproximar do time, colocou o nome do Grêmio no top mundial. A Aline está dizendo que o grupo era muito legal e o Everton está dizendo que o Bado late, mas não morde. Acho que o Bado saiu, senão eu já tinha respondido para ele. Daqui a pouco o Bado volta. Marca ele aí, Everton, e chama ele para esse debate enquanto a gente segue tocando o programa aqui. André Buano dando boa noite e o Jorge Silva está dando um abraço. Ótimo programa a todos. Grande Jorge, obrigado pela tua audiência. Senhores, eu também quero fazer minha referência, não posso deixar de fazê-lo, né? Elogiosa, na verdade, de todo o coração, né? De peito aberto, todo o meu carinho para essas pessoas que, de uma forma ou de outra, nos marcam de forma indelével ao longo de toda a vida. Algumas que a gente nunca vai esquecer, algumas passam, como muitas pessoas passam na nossa vida, mas todos os professores merecem todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa consideração, nossa, ser professor é de uma bondade, Zambrano. Exatamente. Os caras ganham mal. Os caras são desconsiderados pelos seus alunos, pelos pais dos alunos, tantas e tantas vezes de uma forma vergonhosa, Dudu. E eles estão aí fazendo o seu trabalho. São trabalhadores, sim, mas são trabalhadores de coração, como o Dudu bem destacou. Então, do meu bisavô lá, professor lá em Dois Irmãos, em Morro Reuter, a minha tia que herdou também essa vocação, essa profissão de fé que é o magistério, a minha gratidão e toda a minha devoção a essa turma que faz com que a nossa vida seja melhor. Consigo lembrar de várias professoras, Wilson. Tu falaste da tua Terezinha. Eu também. Recentemente, uma professora minha, Terezinha, me achou e disse, adoro olhar teus programas e tal. E me foi de uma emoção aquilo, porque eu sou resultado dela. Exato, exatamente. E disse isso, ela agradecia. Exatamente. E Nós lembro todos das somos. aulas dela na Nós terceira todos somos. série. Assim, Talvez sabe? sejamos uma soma um pouco de cada professora que passou. Terezinha Sim, Velho. sim. A mesma coisa aconteceu com a Regiane Fontoura, minha professora da terceira, uma queridíssima professora também, que guardo com todo o coração cada um de seus aprendizados de educação moral e cívica, da época que o Rio Grande do Sul não tinha 497 municípios. Professor de quarta série dá aula de tudo, né? E aos professores de educação física, eu nunca os esquecerei. Você odiava todos. Não, brincadeira. É um professor Braulio. O professor Elinise Johan tá aí. O Macaco, Carlão, tanta gente maravilhosa. Claro que eu não era um aluno tão aplicado e tão bom nas aulas quanto era nas outras, entendeu, Wilson? E claro, sempre que podia escapar, óbvio, né? Sem nenhuma vergonha eu falo Educação nisso. física de escapar. Sempre que possível, Eduardo Schmitz. Sempre. Jogar bola, Nossa, futebol. é a aula que eu mais rogo pela semana para ter educação física. Eu me divertia com todas as outras. Agora, o correr já não era meu esporte preferido. Esse aí eu escapo na hora. Eu tive aula de educação física com o professor Ivan Galo. E foi meu treinador de vôlei
Tu foi pra seleção gaúcha de vôlei, né? Fui com ele, ele foi treinador meu no Canoense, joguei com ele na Unicinos depois, o time do Sinodal. E eu destaco porque naquela época eu andava muito mais com o Ivan Galo do que com o meu próprio pai. Porque todos os dias nós tínhamos treino e fim de semana viajava junto. Então eu considero um grande educador como um segundo pai na minha adolescência, que é uma época assim bem cruel da vida. Verdade. Jovem, ali dos 12 aos 14, 15 anos. E eu aprendi muito, sou muito grato ao homem que sabia cobrar na hora que tinha que cobrar, mas sabia ser amigo na hora de ser amigo. E isso é o que conquista, é o equilíbrio. Sem dúvida. O Jairo tá querendo marcar aqui quando é que ele pode vir gravar o próximo. Vou passar pro Alisson depois, vocês combinam, Jairão. O Everton tá dizendo que o melhor das Américas está perdendo para o Z4. Bragantino em pleno Maracanã por 1-0. 21 Só porque eu botei tempo. 3 do Flamengo no cartão. Educação física do Dudu é levantamento de pizza. E alter... Tu tá afiadíssimo, hein, Everton? Não adianta participar do programa do outro lado, né? É que não adianta. Ele tá com inveja, porque eu acabei de ligar pra pizzaria. Tá chegando a pizza aqui, o problema é teu. Everton, O Fabinho como é tá que é dizendo- o nome? Levantamento de pizza? Levantamento de pizza. E alterocopismo. Só que no caso seria um copo da República, das cervejas, mas não com água, né, Não. doutor? Aqui a gente tá só na água. Um não é alterocopismo. vodka, isso nem nada. O Fabinho tá dizendo que deveríamos pensar em salário mínimo para políticos e um salário de qualidade para os professores. Não acho que o político tenha a ganhar mal, Fabinho, mas com toda certeza os professores Um têm que ganhar salário muito digno bem. a todos. A sociedade está errada quando ela pensa que o É. professor, os profissionais da saúde, nossa, né? A gente tem o dia do médico agora, né? Fim de semana, a gente tem os nossos profissionais de segurança pública, né? Quantas categorias que são as mais importantes da nossa sociedade? Nossa, aí teria que lembrar do Hungaria, a gente teria que lembrar E aí- do administrador de empresas, né? E A aí gente está você- falando de socialmente extremamente relevantes. E aí você são vê tão algumas mal categorias compreendidas. tendo lagosta e vinhos portugueses, absurdo né? isso, e né? coisas. Isso é Algumas complicado. categorias ficam sambar na cara do brigando. pai, né? É. Algumas categorias ficam brigando, como hoje lá no Supremo Tribunal Federal, né, Rodrigão? Tivemos aí algumas discussões por conta da soltura de um traficante, né, de uma pessoa de nível extremo, né, de periculosidade para a sociedade. Doutor Zambrano pode falar melhor. Será? Será? Eu acho que sim. Talvez lá, onde é o STF, tenham pessoas mais perigosas para a sei. sociedade. E aí ontem eu me surpreendi. Doutor Zambrano deu uma aula sobre isso, Dudu, na terça-feira no Estação São Léo, às 18 horas. Recomendo a Vale todos que assistir. busquem esse programa aí. Deu uma aula sobre essa Mas situação. rapidamente, doutor Zambrano. Todos os processos criminais, Dudu, na minha opiniãozinha desse tamanhozinho, não deveriam ter o nome do réu. Para que eles tivessem um julgamento equânime quanto à aplicação da lei. Tem nomes que facilitam a soltura, E tem outros que nomes que dificultam a soltura. Um X jamais seria condenado onde o Lula vermelho foi. Quando entrou um X, no mesmo ministro que soltou o homem do rap, na mesma condição, mas não era o homem do rap, ele negou o pedido. Sabias disso? Ele não jogou sabia. junto 70 e tantos pedidos, né? Vários, Isso. Arredondando Li na a reportagem 80, da eu Folha. acho, né? Chega a 80 que ele liberou. vários ele liberou, mas um na mesma condição, parceira mesmo, era, mas não tinha o nome forte, foi negado. Eu vi uma reportagem da Folha de São Paulo sobre isso, e vi uma reportagem da Folha de São Paulo ontem também sobre isso, afirmando em áudios, As gravações do gravações, André lá. gravações do André com líderes de facção criminosa dizendo: Estou saindo. nós precisamos, eu não vou passar o Natal aqui, nós precisamos pegar um mandado de soltura com um ministro que vai se aposentar ano que vem. 3 milhões Quem de se reais. aposenta Ô, no ano Dudu, que vem? mas aí eu preciso te dizer uma Marco coisa, né? Aurélio Mello. Essas pessoas sabem que seus celulares são gravados. É muito fácil você criar um factoide. Dá de tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado. E As isso provas pode que ser parecem até provas do legítimas. conhecimento. Eu vou fazer. E eu acho que o ministro Marco Aurélio mandou mal. Mas antes dele mandar mal, a instrução foi muito mal feita, né, doutor? Não, eu vou ampliar A o que PGR tu- não sabia que ele era esse traficante? Eu Imagina, vou, a Procuradoria Geral eu vou ampliar essa história da gravação, certo? E eu vou me colocar como no lugar de alguém que falaria isso, porque eu já falei isso várias vezes.
E aí tu deve estar pensando, como assim? Porque nós, advogados, conhecemos a posição de cada juiz que a gente costuma atuar. A gente torce que determinados processos caiam com este ou com aquele juiz pela forma que ele julga. Câmaras E várias, muitas né? vezes digo assim, tomara que caia logo com o juiz porque ele vai entrar em férias ou licença em dezembro. E aí o substituto não vai me dar o pedido que ele vai dar. E todo mundo sabia que ele daria aquilo. Então Porque todo ele mundo sempre que dá. quisesse teria que acelerar antes dele se aposentar, porque depois de aposentado ele não vai liberar mais ninguém. E não há crime nenhum nisso, isso são posicionamentos. O filho está em dúvida, eu vou pedir para sair, falo com o pai e a mãe. Se ele conhecer o pai e a mãe, ele sabe para quem pedir. E não há crime nisso. Então, antes de criminalizar a situação, eu preciso entender um contexto muito maior. Um juiz que pega vários processos tem uma equipe extraordinária, que até faz parte desse pessoal que come caviar e tudo mais, que tem que colocar ali muito bem o que tem. Olha, esse aqui, neste caso é assim, mas tem este aqui, te responde por isso, tem aquilo, tem essa situação, tem aqui, para isso entrar num contexto. Se eu tiro esse contexto de ti, que culpa tu tem em julgar mal? Quantos juízes erraram antes de ter o VAR? Então tu Quantas acha, vezes o VAR reverte no futebol uma decisão que tu tá vendo na hora? tu acha que essa Isso é assessoria. Claro que não culpando, né, nenhuma forma de reportagem, mas tu acha que essa reportagem da Folha de São Paulo, do jeito que ela foi escrita, porque sim, ela induz, de certa forma, Tudo uma que coisa. é escrito por alguém, Ela concorda? ela foi pra botar palha no fogo? Tudo que é escrito por alguém. Claro. E tem a intenção... Tudo que tu escreveu, tu tem intenção que alguém leia. O interesse. de certa E tu vai colocar nas tuas palavras o teu interesse, tua visão de mundo, o que né? tu quer que o outro entenda do que tu estás dizendo. Que pode ser, inclusive, tendencioso, Né? porque a gente Quando é alguém resultado de um diz todo, assim, né? algum lugar tu liga a televisão e tem alguém dizendo a gente não pode ser, como é que é, daltônico e tem que cuidar o vermelho, Wilson Pacheco. dependendo de quem fala, tu tens que entender o porquê, qual é o interesse disso. Se eu escrever uma frase simples assim, não sejamos daltônicos na eleição, tu vai interpretar de ti. Se tu souber quem escreveu, tu vai interpretar dele. Sobretudo porque não pode sair para dirigir, né? Inclusive, tem que ter muito mais cuidado. É. O É Everton Cunha está dizendo que a minha professora deve ter se sentido surpreendida porque saiu alguma coisa daqui. Obrigado, amigo Everton. Obrigado pelas Deixa de doces ser um elogio. palavras, amigo Everton. Não, de alguma forma foram palavras elogiadas. De uma forma distorcida, da forma mas é um dele elogio. de Da elogiar forma, alguém. né, o jeito dele. Aliás, isso deve ser de muitos professores analisar os seus alunos. Nossa. E dizer, aquele como deu Adorei certo, essa aquele lá pauta, apostava tanto, virou advogado em São Leopoldo. Adorei a tua Essas pauta. coisas assim. O que diria a professora de Marco, professor talvez de Criminal 1, É. o processo Criminal 1, Pode que tá ser. tudo certo, né? Provavelmente. Fiz o A meu teoria trabalho. com o X, Deu certo. né? O Julgando. Dudu é meu ídolo, diz ele, empatou o Flamengo, 26 segundo tempo, Marco Aurélio foi... É tudo o Everton que tá falando aqui, tá? Não veio para cá hoje porque tem festa em casa, mas tá acompanhando o Vale TV aqui. Foi para o STF e ele olha pelo 14 e pela internet para poder interagir com a gente aqui, querido. Meu Deus, o cara é um Marco Aurélio multi... foi para o STF pelo parentesco com o Collor. Lembramos disso, falei sobre isso, né, doutor, na terça-feira. ele é É membro outro fala de moça que posa de bonzinho e faz parte do mecanismo. Ambos melos. Alguém duvida disso e diz, Zambrano disse tudo. Falou para ti o Everton. Bom. Senhores, a Eu gente tem... tento ser justo até com aqueles que eu não gosto. E Zambrano, até porque a Constituição tem várias interpretações. O direito tem. Né? No direito não tem só preto e branco, existem vermelhos, verdes, amarelos. Como a gente viu em entrevistas a diversos veículos de imprensa, os promotores, advogados, juízes, ex-ministros, cada um com a sua interpretação sobre esse tema. Isso ficava mascarado muito tempo, em primeiro lugar, porque a gente não tinha acesso a isso com as facilidades que tem hoje de se enxergar um judiciário trabalhando, né? Mas isso sempre acontecia de uma forma mais, digamos assim, cavalheiresca,
não gostavam de se posicionar um contrários aos outros. E quando se tornou um pouco mais midiático essa questão do judiciário que se abriu para enxergar o que faz lá, o ego assumiu uma postura Muito grande. de dizer assim, porque o direito é um jogo. Alguém ganha, alguém perde. E aí, então, eu quero ter a razão. Não só por ter razão, porque aquilo é um posicionamento que vai marcar. Como nós podemos dizer que o André do Rap venceu, ele poderia ter perdido. E poderia ter ficado lá no lugar onde ele não queria passar o Natal. Né? Quantos saem antes, assim? Eu me pergunto onde anda Joaquim Barbosa. Opa. Não está mais nas telas. e Porque nem existe nas por trás da mídias. história de Joaquim Barbosa muita coisa. Inclusive dizer, nota como o judiciário começou a aparecer que Joaquim Barbosa, esse vai ser candidato a presidente. Aí até um juiz hoje, ex-juiz agora, é um nome citado nas pesquisas presidenciais. É candidato do Wilson, inclusive. Né? Eu acendo uma vela para ele todas as noites. Wilson. E bota um bonequinho queimando em cima. Ô, Wilson, o que vai acontecer na eleição americana, hein? Eu acho que o Mas- Trump ganha. Mas é um achar ou um querer muito grande, hein? Quanto é verdade. Não. Fernando, assim. Para mim, o que tudo indica é isso. É complicado você ver as coisas pela imprensa brasileira, que noticia praticamente zero das informações que acontecem lá. Ontem aconteceu uma coisa muito complicada para liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? Ontem o Facebook saiu uma reportagem muito grande do jornal New York Post que o filho do Joe Biden, que pelo jeito é um cara muito esperto, em 2019 ele levou 3 laptops para conserto. Em 2019. O cara que fez o conserto dos laptops dele copiou os HDs, o técnico. Copiou os HDs, entregou para um senador republicano, se eu não me engano. Não, minto. Ele entregou para o Rudolph Giuliani, que foi... Prefeito de Nova York. mas antes ele era o promotor de Nova York, foi onde ele ficou famoso, quando eu morava lá, nos anos 80, e depois ele veio a ser prefeito. Ele que instituiu a tolerância zero com a polícia, né? Que foi realmente uma revolução dentro dos Estados Unidos. E ele entregou para o Giuliani fez o quê? Entregou para o FBI. E o FBI está cozinhando isso até agora. E agora o New York Post teve acesso às informações desses HDs e tem lá centenas de e-mails do Joe Biden, do filho dele, do Hunter, com o pessoal da Ucrânia, e tem um monte de rolo de dinheiro. Quer dizer que não é só no Brasil comissão. que os filhos de presidente atrapalham? Me parece que não. Que loucura. Não, ele não é presidente, né? Ele foi só vice-presidente até hoje. E ele é político há 47 anos nos Estados Unidos. Nossa. Não fez absolutamente nada até agora. E o Facebook e o Twitter ontem tiveram uma decisão editorial da parte deles de que eles não poderiam, que eles não iriam noticiar mensagens que a origem era hackeada. Então eles não estão deixando, estão derrubando todas as postagens que se tentam reproduzir dessa reportagem do jornal New York Post. E isso daí está virando, só está fazendo aumentar a divulgação dessas informações que estão certamente mostrando para o público americano de direito agora quem é o Joe Biden na realidade, né? Sem contar que, vamos e venhamos, ele está meio gagá, né? Ele não está falando, como é que se dizia, né? Lé com cré, ele tá complicado. Outro dia ele falou que não. Como seria lé com cré em inglês, Wilson? Não sei. Sinceramente, eu não... Eu teria que pensar um pouco. LOL com crawl. Alguma coisa equivalente. Direito, né? E o crawl, vamos nadar. Esse crawl poderia ser... O outro dia Majestade, né? O outro dia ele falou, não, porque agora que eu estou concorrendo ao Senado, e ele troca o nome das pessoas, ele não lembra, ele tá falando abóbora, de repente ele começa a falar abacaxi. Então ele tem problemas mesmo. Porque quem vai mandar ali na realidade é a Janaína americana, né? A Kamala Harris. Então, se ele for eleito, quem manda é ela.
Se ele for, na realidade, ela é uma mistura de Gleisi Hoffmann com Janaína. Brasileiro e faz a... A Janaína é alinhada de primeira hora do presidente Não, Bolsonaro. desculpa. Quase vice dele. Não, onde eu falei Janaína, apaga, é Jandira. Desculpa. Ah, Jandira Fegali. A Jandira Fegali, desculpe. Tá bem. O Donald Trump, se o Donald Trump te chamar para tu fazer parte do serviço de inteligência dele, tu aceita? Não. Não? Não. Ele não larga no Hamburgo mais. Ele é um paulista que agora ficou Não, aqui. a minha vocação, Dudu, com o perdão da palavra, né? Eu estou mais para o lado assim teórico das coisas, do que eu nunca seria um político na vida real, porque eu não ia me coadunar com todos os acertos e acordos que você tem que fazer. E a política é basicamente isso, você tem que sentar e conversar e dialogar com as pessoas e chegar a um consenso. Eu não, é como eu sempre brinco, né? Se um dia eu fosse eleito presidente, faltaria munição no país. Tá na nossa Então não dá audiência, o nosso amigo Everton Cury continua disparando aqui. É bom este método sexual de São Leopoldo. Depois ele disse assim, Wilson Pacheco, minha filha mora em Chicago e diz que a coisa vai ser muito apertada. A quantidade de pessoas que votaram do Partido Democrata com antecedência é 8 vezes maior do que há 4 anos atrás. O risco que está se correndo lá também muito grande é o de fraude nas eleições, porque lá você vota pelo correio. Quer dizer que se o Trump perder foi fraude? Não. Para qualquer um dos dois lados. Mas o que está se levantando de lebre, de que já está acontecendo, de coisas acontecendo, porque o pessoal já está votando, acho que já tem uns 2 meses. Mas seriam eles americanos fazendo isso? Americanos. Não tem. Não, achei que isso não acontecesse só, sei lá. Não. Rodrigo, na Bolívia. Sem vergonhice não é privilégio de nenhuma nação. Não é brasileira. Isso é distribuído igualmente. Não é herança portuguesa também. Sem vergonhice é privilégio do ser humano. Sabe o que eu me lembrei agora, ouvindo? Todo ser humano essa análise toda? Não é do teu tempo, Paulo Francis. Aqui em Nova York. Está aqui em Nova York. Presidente Trump. Que falta que faz um Paulo Francis. Faz. Um Boechat. Profissionais gabaritados. A visão que eles têm. Tem que ter uma bagagem interior para transmitir algo para o exterior. Sim. É verdade. Senão a gente vira um papagaio de internet, né? Paulo Henrique Amorim, né, Wilson Pacheco? Que falta que faz no jornalismo. Nem tanto. Tá bem. Ele faz... Olha, eu acho que existe um princípio, pelo menos eu levo esse princípio comigo, e o Rodrigão, eu também sei que leva, independente da opinião, a gente... Olha onde você vai botar. Admira as pessoas, né? E... Meu Deus. E eu acho que, independente da minha posição de opinião, eu admiro o Paulo Henrique Amorim pelo trabalho que ele fazia em relação à oposição. Não existe igual no pensamento dele no Brasil. Dudu, todas as opiniões têm que ser ouvidas, todos os lados têm que ser ouvidos, todos têm que ter o direito de expor as suas ideias. Onde se vai chegar ao consenso, eu não sei, mas eu defendo o direito de todos se exprimirem. Bado Jacob está na audiência dizendo, podem vir quentes que eu estou fervendo. Isso é uma questão pessoal do foro que entrou agora não está entendendo nada. O que eu tenho a ver com isso? Do grupo, eu não vou ir nem morno, nem frio. Tu fica quente, fica Bado, fervendo, explode. Mas eu não vou. Vamos puxar o Bado para a conversa de volta. Isso é coisa íntima dele com o Everton. Depois a gente define. Eles estão fazendo, como é que é a DR que chama? DR. Ao público nosso aqui. Mas DR aqui pelo celular. Aqui pela Vale TV. Vou cercear o direito de e num dia muito especial para mim hoje. Né? Sabia, Dudu? Opa. Depois de muito tempo, especificamente 47 anos, eu descobri hoje por que chamamos de dinheiro sujo. Isso hoje deu margem a várias redefinições de... Eu adorei os memes, evidentemente, né? Não, tem muito... Eu sempre pensava, por que dinheiro sujo? Sujo é a pessoa, né? O dinheiro é o dinheiro. Não, hoje eu entendi por que é o dinheiro que fica sujo. Vocês me desculpem, tem coisas que eu não consigo acreditar. Certas pessoas... Pô, se isso fosse em mandatos de época de PT, todo mundo iria detonar. Todo mundo ia pra cima. E é verdade, eu iria pra cima... pra cacete. E, no entanto, não ouviu o Wilson falar nada. Calma, estamos entrando no assunto agora. Eu vou pra cima disso porque isso é corrupção. Corrupção, a definição de corrupção não muda pra A ou pra B. Sujeira. Ela existe até em preto e branco, né? Não, é a palavra... Até em preto e branco.
Até lá dentro existe. Ô, Dudu, tu já Tá, vamos imaginou? contextualizar para quem pegou o Tem pra Andando, quem não que tá hoje sabendo. foi descoberto numa operação da Ontem. Polícia Federal, um senador da República, né? Chico Rodrigues. Que é vice-líder do do governo DEM. Bolsonaro, né? Mas vice-líder do Onde o governo sobrinho Não, predileto do tudo- Bolsonaro não, trabalha no tu- gabinete. Tudo bem, tudo bem. A relação é intrínseca. Vice-líder do governo. Isso. Essa Pediu ação a da saída dele, né? Não, peraí, já saiu. Essa ação da Polícia Federal foi por quê? Porque ele é líder do governo, vice-líder do governo, ou foi uma ação estadual em relação a problemas da Covid, do fornecimento de equipamentos? A investigação é dentro disso. Não tem Eles nada estavam, a Wilson, ver. com Não, não, 150 cédulas de R$200 não. dentro das É. duas nádegas. Eu fiquei imaginando que Meio, volume é meio. 30 mil reais. Não, são 150 células. Não Notas dá, de 200, né? não dá. Quer dizer, eu Não. Depende dá. do mundão do cara, né? Dá sim. Dá. Depende, evidentemente. Olha, o tamanho, eu né? iria, Rodrigo, com todo respeito, eu iria me corromper ali no máximo por uns 5 mil. Não, Meus amigos me chamam de gordo, perdoe os telespectadores Não, saindo da mas- sala que não querem ouvir, diriam. Tu levava 1 milhão, Rodrigo. É não, impressionante, mas agora né? A se deu um novo sentido agora a lavagem de dinheiro. É, agora agora tem tem que que lavar lavar o mesmo. dinheiro cara. sujo, A né? Polícia mesmo. Federal encontrou. Gente, quem estiver jantando, sai da sala, por favor. Desliga o telefone. Não. Foram encontradas células, né, fecais no dinheiro. Claro, Mas, você tava Wilson, na bunda. Eu acho que existe uma interpretação São uma para coisa, sabe, a gente já viu o dinheiro na cueca, É. a gente já viu na meia, normal, né, Wilson? Sim, sim. Às tem- vezes Agora pra foi segurança. literalmente aplicado na poupança. Também. Eu sei. do banco, né? Nós vamos O falar. Everton tá Vamos dizendo, falar. vou arrefecer banco. o ânimo. Vamos arrefecer o ânimo aqui. Everton Vamos Cury fazendo. está dizendo, Trump não é gagá, é safado mesmo. Isso, Pacheco, não me decepcione. Trump não é gagá, mas Pode nem é. pra Mas não era o caramba. Trump, Olha, mas não era O o Trump. Canísio Aidel, Olha. mais coraçãozinho Meu ainda pro querido. queridíssimo Canísio. Oi, oi, Olá, estou oi. Estou assistindo e morto de saudade. Tá no morto, bunker. não me fale morto. Ele O tá no Canísio me bunker. aprontou um dia, mandou um cara ligar dizendo, olha, eu liguei pra ele, o cara atendeu dizendo, o Canísio acabou de falecer. Piadista que é o Canísio, mas não brinca coisa séria com gente que não leva essas coisas de brincadeira, Canísio. E que ano diferente, e o ânimo foi me foi abalado, sensação estranha. Canísio, nós estamos te esperando, Canísio. Vem viver, vamos ser felizes, Canísio, vale a pena. Vai. Acho que um dos últimos programas que ele Dos novos participou vale a também pena. estava aqui na. É um Não, queridão, é um né? queridão. A gente ama o Canísio. Aprendi bastante. Dona com ele. Lia Heinen, por Oh, favor, essa Wilson, é não me legal. faça passar Não, vergonha. não, ficarei Wilson, quieto. Ficarei por em favor. silêncio. Ficarei em silêncio. Boa noite, bancada muito perfeita. Obrigado pelo carinho da audiência, Dona Lia. O Everton Curta tá dizendo Daniel Nobre Bins de Novo Hamburgo apitando Fly Bragantino. Grande árbitro, né, Everton? O Dudu, se baixar e deixar o bigode crescer, será o novo Chamaco Rodrigues. Tim Maia. Ai, Ou melhor, ai. Eu não quero fazer aqui. Vocês não entenderam, cofres estão superados faz tempo, as cuecas são mais seguras. Imagine quantas cédulas deverão estar no... não vou falar. Agora eu sei Everton, por que eles querem tanto criar a moeda virtual, porque deve ser mais fácil o de Pix, né? É muito mais saudável, né? Mas eu achei muito curioso uma pessoa disse Agora é assim, o mas Cux. por que ele não deixou o dinheiro no gabinete? Ninguém, é inviolável, porque o STF decidiu que ele é inviolável os gabinetes. Mas eles acharam mais Polícia 70 Federal mil, né? não Na pode. casa dele, foi. Eu acho que chegava perto de 100 mil E aí total. eu Entre digo- o que estava entubado e o de fora, dava uns 100 mil reais. mais Será ou que menos. tinha alguma coisa já dentro que eles não descobriram? Pode Mas ser. aí eu disse, Amanhã, Zambrano, né? Amanhã a gente fica sabendo. eu disse a esse meu amigo que comentou, por que não guardar no gabinete? Imagina com tanto senador e deputado na volta. É muito mais Dá perigoso. pra guardar dinheiro lá. É. Nem brincando. É. Com todo respeito, evidente, uma piada maldita, porque eu tenho o máximo respeito pelos nossos políticos. Tem gente muito boa aí, a gente tem que cuidar desses, tá? Mas é que um E mudar suja muito literalmente a imagem de todos. Falando em ficha suja, Dr. Leandro Zembrano, a Olha gente quer só. falar de São Leopoldo, Nossa. mas precisamos falar muito de Novo Hamburgo. Em poucas palavras, ontem a Justiça Eleitoral não acatou o pedido, né, o deferimento, indeferiu a candidatura do Acatou atual, a impugnação. acatou a impugnação, né, pedida por uma coligação partidária Coligação e também e pelo Ministério pelo Público Ministério em julgamento único. isto. Porque o pedido E era com a recebeu. mesma base. Recebeu. Tá? E
Prefeito E Elivanazzi concedeu não pode, neste momento, ele pode fazer campanha. Pode. Pela tem lei efeito eleitoral, suspensivo. ela, enquanto não transitar em julgado, aquela velha história, lembra, Sim, Dudu? sim. De voltar lá, princípio da inocência constitucional, etc e tal. Que a gente pode discorrer uma tese tremenda de por que isto existe, está lá. E nas instâncias que ali existem também. Claro. E aí nós vamos sempre incorrer no erro do ser humano estar no meio de uma tese perfeita, né? Ele estraga qualquer planejamento perfeito, o ser humano interfere com a sua imperfeição. Pois a juíza eleitoral de São Leopoldo realmente considerou, né, concedeu o pedido da coligação e do Ministério Público, baseado numa decisão condenatória criminal não transitada em julgado, mas a lei do ficha limpa não exige isso. E ela faz uma análise dos 4 critérios técnicos que a lei do ficha limpa exige para que alguém se torne impedido de concorrer. Os 4 elementos são analisados se eles estão naquela decisão. O primeiro dele é uma condenação criminal de um colegiado, ou seja, o 2º grau, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Essa sempre é a mais fácil de ver, porque se não houver condenação criminal, ninguém nem fala em ficha limpa. É a primeira, é a maior de todas, é aquela que escancara a forma. Assim, tu olha, eu não sei que carro é, mas eu sei que é um carro. É a fachada. É a fachada, tem que ter isso. Se não tiver, não vai ninguém analisar nada. Depois disso, tem que ver ali se houve dolo. O que é isso? Se aquele crime foi praticado com uma intenção. Ou foi assim ao acaso, eu não sabia e fiz essa porcaria. Como é um acidente de trânsito, que chama os crimes culposos, aqueles que a gente pratica, mas não queria, não tinha intenção nenhuma. Enfim, vamos lá analisar. Ele tinha o dolo, aí tem que ler aquela decisão lá e ver se ali no meio aqueles juízes, desembargadores colocaram. Sim, há dolo aqui. Esse crime que a gente está falando aqui foi feito intencionalmente. O terceiro requisito, esse crime praticado aí prejudicou o erário público? Deu preju para as pessoas ou foi um outro crime? Sim, ele deu prejuízo. Por quê? Porque se tratava de um crime com duas facetas. Um concurso público fraudado e um recebimento de dinheiro por horas extras frias. Então, 2 práticas criminosas no mesmo ali. Certo? Se fosse só o concurso público fraudado, não haveria prejuízo ao erário, porque mesmo eu fraudando, eu estaria trabalhando e receberia pelo trabalho que eu proporcionei ao município, não entraria ali naquele rol. Mas houve o prejuízo ao erário porque pagaram horas extras que o cidadão, lá pela decisão, não tinha trabalhado. Enriqueceu ilicitamente. E o enriquecimento ilícito, que é o mais difícil de ver alguma coisa, o Vanazzi já passou por isso na outra eleição e escapou justamente nessa última linha, por isso que eu queria frisar que é o enriquecimento ilícito. Na outra vez que ele teve a candidatura impugnada, ali a discussão era, ele pagou uma festa que era do PT com o dinheiro da prefeitura. Vamos assim, arredondar que era a festa da juventude lá, enfim. Não teve enriquecimento ilícito, foi um pagamento da prefeitura para alguém que fez a festa, não entrou para o bolso dele, não entrou ilegal para ninguém, porque quem recebeu realmente fez a festa. Dessa vez, quem recebeu não trabalhou e botou dinheiro no bolso. E aí a sentença está lá. Quem praticou? O prefeito, o secretário e o servidor que não deveria ser servidor. O juiz pegou, colou e copiou da decisão. Requisito 1, tá aqui essa parte da decisão. Requisito 2, 3, 4. E muito rápido porque não precisa Doutor, a prova. Com a tua experiência, reversível? Na lei, não. No julgamento que não tem um X na capa do processo, sim. O André Bueno está dizendo assim, ótima ideia do doutor sobre o processo sem pelo nome. que tu explicou aí agora, pela lei... Mesmo com a interpretação que se dá, é muito difícil escapar. Foi uma decisão muito compacta, muito curta. Quanto menor uma decisão, pior para o advogado. Porque eu tenho menos coisas para debater e ver. Quanto mais pontual, marque o X. Bom, eu tenho que marcar no A e no B. O candidato terá seu nome na urna? Terá. Só não terá o nome na urna se até o dia da eleição
julgado em Porto Alegre, no TRE, e possivelmente julgado em TSE, o que eu não acredito que O aconteça em um recurso mês. especial do STJ, ele dá efeito suspensivo? Ele pode permanecer, por exemplo, na urna? Sim, ele vai Então, permanecer. dificilmente o nome dele não estará na urna. Não, eu não vejo essa Provavelmente possibilidade. sob júdice nós não saberemos o resultado da eleição de São Paulo. Isso, nós vamos passar primeiro pelo crivo da urna. Se ele for o primeiro colocado, Novo Hamburgo é campeão nisso, doutor. Nós né? somos muito por bons. exemplo, Continua, daí muda os votos dos 150 mil de São Leopoldo para prestar atenção nos 7 votos lá de Brasília. Dudu, Agora, se ele não ganhar na urna, o resto vira história. O resto. eu quero comentar com vocês rapidamente também. Hoje saiu uma pesquisa, a gente tem que evitar falar, né? Detalhes sobre isso para não privilegiar nenhum candidato ou outro, mas a gente não pode deixar de citar isso que bagunçou um pouco a política local. Tive a oportunidade de conversar com todos os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo, todos eles passaram pelos estúdios da Vale TV hoje, apenas 2 candidatos não estiveram, conversei com um deles pelo telefone, e a gente pôde mais ou menos discutir um pouco o que aconteceu. A gente ouviu de um candidato que teria uma pesquisa em andamento que faria divulgação, né, Até agora Dudu? nada. Ele Mas disse que não fará é importante divulgação, dizer, mas que vão buscar a impugnação da pesquisa. O que nós temos aqui em Novo Hamburgo, além dessa pesquisa, né? Porque as pessoas às vezes não compreendem muito bem. É dever da imprensa divulgar essas pesquisas, porque elas adicionam, elas Não, contribuem. prefeita, a coligação pagou para o jornal Claro, NH, claro. É um pedido, é um anúncio Mas, né, mas publicitário fora- para divulgar. Mas fora disso, é importante que a gente debata e mostre, né? E como qual é o problema dessa pesquisa? Por que estão impugnando? Porque, sabe? claro, tem um Porque candidato que envolve um estaria muito candidato. à frente, né? Sim, seria mas não é candidato só a isso. Fátima Para Belt. impugnar, eu tenho que ter algum erro. O resultado da pesquisa não cabe como, digamos assim, fundamento de É que impugnação. todos eles têm o pesquisas método, sim. não... Ela deve estar impugnando a amostragem, foi Então. feita num local que privilegia. Isso Se eu não- fizer a pesquisa na porta do Beira-Rio em dia de jogo do Inter, eu te digo que todos os gaúchos são colorados. E aí eu digo, isso foi uma das grandes dúvidas dos comentários. Na minha postagem aí, nós temos aí 50% dos comentários questionando onde foi feita essa pesquisa. E aí eu já deixo a pergunta no ar e solicito isso. Se alguém... Em Novo Hamburgo, com 600 candidatos, 600 eleitores... áreas de Tá na localidade. pesquisa, né? Que daí é a pesquisa que está registrada no TRE, ela Pesquisa apresenta mostra tudo as isso. áreas, Ela Mostra, apresenta, Claro, ela apresenta mas- tudo. Ela tem um rigor científico, porque isso pode levar à impugnação de uma candidatura Claro. e Sim. pode levar, inclusive, a uma penalidade muito grande do Instituto de Pesquisa. Mas que fizer. daí, Rodrigão, é isso que justamente eu ia dizer. Na minha matéria está escrito lá. São 14 ou 15 bairros, quase todos os bairros de Novo Hamburgo, dentre eles os principais, que indica onde foi feita essa pesquisa. Importante dizer, todos os dados estão ali. Margem de erro, nível de confiança, todos estão ali. 4% muito a margem de erro, né? 4% 95% de confiança. Eu acho que essa margem decide a eleição esse ano aqui em Novo Hamburgo. Pois é, pelo que está apontando, não. A distância ainda seria de quase 12%. Acho que ninguém vai ter se essa. fosse isso. Na última vez já foram 3 mil e poucos votos aqui em Novo Sim. Hamburgo, não foi? Foi. Entre o Até primeiro e o menos, segundo. até um pouco Foi. menos do que isso, É? acreditar. Isso. Então. Porque, na verdade, são- nunca é 3 mil, é 1.500, né? Era o É. Paulo Ritzel com 30%. Porque o que não estaria num estaria no outro, né? Era o Paulo Ritzel com 30% em 2016 e a candidata Fátima com 30%. Tá na nossa audiência o Carlos Fink, grande abraço, grande conhecedor da política local. Faz falta pra gente discutir esse assunto na bancada aqui também hoje, Rodrigão, Carlos. Só me permite citar, Faz falta ter segundo turno nas nossas Ô, Dudu, cidades. nós estamos com 1 minuto faltando pro final do nosso programa. só me permite citar, cada partido aí em Novo Hamburgo, não vamos dizer todos, a maioria vai fazer a sua pesquisa. Já temos um partido com uma pesquisa pronta, que deve ser registrada no Tribunal Superior Essa Eleitoral. pessoa me disse que a pesquisa será registrada, mas não será publicada. Isso, justamente o que eu ia dizer. Ah, Temos, desculpa, então, outro te furei, então. temos outro candidato aqui à Prefeitura de Novo Hamburgo que diz que vai fazer uma pesquisa. Não é confirmado se ele vai fazer. É caro, né? Fazer uma pesquisa Qual o valor registrada é dessa caro, pesquisa né? aí, né? Nós temos aí 600 pessoas com todas as 20 mil dificuldades. reais, não hein? foi isso? 20 mil reais. É um Assim, ó, preço a minha, alto. a minha opinião como cidadão, apenas com a minha visão como cidadão. Eu acho muito estranho pagar para ser publicada a pesquisa. E eu, no que eu converso com a rua, nas pessoas, não reflete as porcentagens dessa pesquisa. Mas tu vive num bairro e circula numa área, né, Wilson?
Tudo bem. A cidade é enorme. Tudo bem. A zona central de Novo Hamburgo tem mas 3 aí- mil e Então, poucos então eleitores. vamos até de então, 175 então retira mil, né? essa minha segunda 166 assertiva. Eu só fico na primeira. Eu acho muito estranho pagar. Mas a estratégia eleitoral é Acho interessante. estranho. Mas Ela é uma estratégia Causou aquele usada há fato muito que eu tempo. falei que tem que agitar o último mês. Isso. isso mesmo. Ela é uma Tá estratégia. pontualmente- Todo mundo se Tá mexeu por conta desse pontualmente fato do agitando dia, o né? último Rodrigão, mês. eu ouvi de algumas fontes hoje que estão circulando por Novo Hamburgo marqueteiros, emissários, esse tipo de coisa, candidatos a vereador, e eles me disseram, circulando por todos os bairros da cidade, que esses índices não comprovam o que eles viram nesses bairros da cidade, de diferentes partidos, de todos os Mas partidos. sem nenhum rigor científico. Mas sem nenhum... Eu Importante acho que a pesquisa pode estar equivocada, Wilson, mas ela não fugiria gigantemente dos seus Não. resultados. Senão não poderia estar publicada. Não. Bom, Porque os outros também têm seus trackings. mas assim, olha, ou suas pesquisas sem registro, por se as, exemplo, se sabem as- os números se as mais pe- ou se as menos, né? pesquisas funcionassem bem mesmo, o presidente era o Haddad, né? Mas isso não antes da eleição, né? No momento Mas final da é eleição, importante citar, ficou Rodrigo, claro, acertaram quase na... Vamos ver daqui 30 A dias. né? TV, a Vale TV, Saberemos então o que TVNH, acontece. fez isso há 8 anos atrás. Nossa. Foi preciso o número do prefeito que foi eleito. A boca de urna Preciso. geralmente acerta. Não, nós né? fizemos, funciona não, nós bem, né, a fizemos boca de uma urna. semana antes. Uma semana antes. Eram 4 candidatos. Me recordo muito bem, prefeito Tarcísio, Paulo Copchina, a Dione Moraes e o Ralph Cardoso. E acertamos perfeitamente. A pesquisa foi precisa. Ela tem um rigor científico com 600 entrevistados. Mas Esse é o minuto mais longo que eu já vi na televisão brasileira. Vamos para o nosso ponto final, então. Realmente. Obrigado por nos lembrar. O Acho que o assunto teu é relógio tá evidentemente empolgante. A política local é os nossos próximos 4 anos que vão ser ditos a partir daí. A gente sempre diz, né, Dudu? O quanto é uma eternidade no Brasil? 4 anos. Os próximos 4 anos a gente está decidindo agora, daqui a 30 dias. Então vamos escolher bem, vamos discutir muito, vamos falar muito de que cidades nós queremos para nós e para as pessoas que nós amamos. Com certeza. É disso que nós falamos aqui no projeto Eleições Cidadãs da nossa Vale TV. O Everton Cury diz que o Flamengo pagou realmente, empatou realmente e que com isso está com 31 pontos, tudo junto ali naquele mesmo patamar, né? A minha pesquisa seria assim, ó, doutor Zambrano, se fosse no Beira-Rio, talvez 100% colorados. A minha pesquisa diz assim, ó, 65% dos gaúchos são gremistas e 35% não sabem o que estão perdendo. Tu largou Fica o essa convite. quando acabou o programa, para não ter Fica o convite. réplica. ele é manipulável, é manipulável. O Gildo está dando boa noite, opa, né? Boa noite a todos, nome do amigo. Placar injusto, diz o Everton. O Bragantino teria que ter ganho. O Inter e Atlético interino, siga os líderes. O Heitor Dap, grande Heitor, grande abraço, obrigado pelo carinho da tua audiência, seu Heitor, da Criativa Acabou minha Imóveis. bateria. Será que quem tem ficha suja pode votar? Pode, Jesus. seu Heitor. Só presos que não podem, né? Tem seus direitos civis cassados, né? Direitos políticos cassados. Esse, por infração eleitoral, deveria ser punido pelo cancelamento de título até cumprir a condenação. Mas se ele estiver preso, ele não pode votar, viu? Carlos Fonseca, boa noite, bancada qualificada. O Heitor, quem paga ou compra pesquisas, escolhe a que pesquisar. É uma visão, né, Heitor? É importante Tô ter a pagando. contribuição aqui. A Rita Oliveira está dizendo, francamente, se eu contrato e pago por uma pesquisa, é óbvio que estarei em primeiro lugar, nos poupem, manipulando a opinião pública. Mas os outros também poderiam pagar para mostrar outra coisa. E o que eu levantei, que me achei estranho, Rita, é exatamente isso. Ouvi de outro político essa semana passada, que tinha uma pesquisa indo às ruas e que seria registrada. Essa pesquisa esteve registrada e hoje me disse, não publicaremos. É isso aí. Isso fala muito também. Então, veja bem, acho que nós temos aí um momento bem Rodrigão, delicado. Dudu, Só me permite é teu fazer- ponto final, Dudu? É meu ponto final. Então vai lá. Uma citação. Nessa pesquisa de hoje, é uma citação importante. Em março, tinha uma pesquisa nas ruas e um dos candidatos tinha 3%. Hoje ele tem quase 20%. Então, também não é de se negar que talvez sim, é evidente que isso possa acontecer, mas que muitos dados ali comprovam o crescimento de outros candidatos. E isso a gente não pode só olhar para quem está em primeiro. A gente tem que ver a curva de quem está chegando em primeiro lugar. Isso também é importante. Vamos acompanhar Eleições Cidadãs. Eu e o Dudu fomos perguntados por
dezenas, talvez do centenas de pessoas ao longo do dia sobre se essa pesquisa era quente. A gente não vai falar no ar exatamente a nossa opinião, evidentemente, que não importa. E a pesquisa ela é feita para influenciar. Então, fica a critério de cada eleitor saber que seu candidato está bem ou está crescendo. Alguns Às até me vezes é surpreendem muito que fizeram útil bastante dizer voto. que o adversário está na frente para mobilizar a tropa na reta final. Então, evidentemente, a boca pequena entre os amigos, a gente conversa sobre isso. Publicamente, o que importa o fato é este, e a gente tratou, inclusive, sem falar de índices aqui, as pessoas abrem um jornal, vão nas redes dos candidatos e ouvem os detalhes que cada um enxerga. Wilson Pacheco, Dudu já deu o ponto final. O teu ponto final, Wilson? 2 pontos. Primeiro, de utilidade pública. Eu quero ver o alcance desse programa. Eu preciso de um alfaiate, mas não adianta me informar um alfaiate de Minas Gerais. Eu preciso de um alfaiate aqui em Novo Hamburgo. Tá? Vamos ver quem me ajuda. E segundo, repito o que eu disse no início do programa. Você, eleitor, cidadão, você que é eleitor, vote, não deixe de votar. E não seja um eleitor daltônico. Olhe bem as cores. Vermelho é vermelho, verde e amarelo é verde e amarelo, azul é azul, branco é branco, preto é preto. Eu também não se deixe enganar. Tô meio daltônico, viu? Viu umas coisas que parecia que era vermelho e não era. Tem coisa interessante. Tem muita coisa. Que eram vermelho, que são verde e amarelo. Tem de tudo. Tem de tudo. Doutor Leandro Zambrano, nosso oráculo de sabedoria jurídica, obrigado pela tua presença. Teu ponto final, doutor. Privilégio todo meu. Que amanhã não estará no Estação São Léo às 18 horas ao vivo. Não mas estarei. Será representado pelo doutor Vinícius Bondan, que estará conosco conversando exatamente sobre a questão eleitoral. Um expert em direito político também. Ponto final, doutor. Tomara que ele tenha uma opinião diferente da minha, para gerar mais debate. Eu preciso te dizer que ela é mais ou menos essa, tá? Então eu pontuo dizendo assim, muito mais do que não sejam daltônicos, não sejam míopes ao escolher seus candidatos. Muito bem. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa dessa quinta-feira, mas sobretudo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã ao vivo, a partir das 21 horas com Luiz Fernando Rodenbusch. Até lá. Pra comprar